Olá pessoal, vamos dar aí continuidade, à nossa aula 6. Nós começamos falando aí na parte 2 e agora vamos dar continuidade a essa parte 2, onde estávamos falando que nós devemos assumir as posturas, educacionais, essas posturas que consideram o desenvolvimento do aluno, essa postura educacional, que faz com que a escola venha se preparar para o enfrentamento das condições do mundo moderno. É necessário que a escola se prepare para esse enfrentamento do mundo moderno. E nós falamos também, que falar da escola é falar de inclusão, é reconhecer a diversidade e trabalhar para que a inclusão ocorra. Então, quando se fala em escola, ao mesmo tempo se está falando em inclusão. Por quê? Porque a escola é um lugar para todos. Todos têm direito à escola. Todos têm direito a esse ambiente escolar. Então a escola deve ser um lugar onde venha abrigar a todos, onde todos têm essa possibilidade de ser inserido nessa gestão escolar, nesse espaço escolar. E nós vemos na aula passada que muitas vezes os alunos, as escolas muitas vezes até se privam desse avanço tecnológico, porque é um avanço da tecnologia que muitas vezes não chega ao alcance de todos. Não é toda a escola que se chega esse avanço tecnológico, está à disposição da escola esse avanço tecnológico. Então nós vemos que é necessário se trabalhar isso. E ao se falar de desigualdade, remetemos o raciocínio imediatamente às situações que revelam oportunidades desiguais geradas por uma sociedade excludente. Desigualdade encontradas em todas as instituições, inclusive nas escolas, que continuam seletivas, uma vez que mantêm as mesmas estruturas curriculares, preocupadas apenas com habilidades e saberes. Então nós vemos que dentro desse ambiente escolar, quando nós começamos a falar sobre desigualdade, imediatamente nos remetemos, ao raciocínio de situações. São várias situações que remetem a esse entendimento, a esse raciocínio, onde são encontradas de forma bem clara as desigualdades presentes nesse ambiente escolar. E percebemos que em todas as instituições de nossa sociedade nós vemos uma exclusão social. Nós vemos pessoas sendo excluídas de um convívio, de um meio social. Então é preciso se trabalhar nisso. E dentro desse ambiente escolar, apesar de sabermos que existe uma exclusão, temos que trabalhar no sentido da possibilidade de não existir essa exclusão e de sim estar presente a inclusão para todos, o acesso a todos. E vemos que já em mais do que tempo, de as escolas pensarem em qualidade social, libertando-se dos padrões tradicionais que reduzem as práticas pedagógicas à transmissão de conteúdos. Então a escola precisa trabalhar nesse quesito, trabalhar nessa questão, não é? Que ela precisa de pensar em qualidade social, ela precisa se libertar dos padrões tradicionais, esses padrões que reduzem apenas as práticas pedagógicas e a transmissão de conteúdos. Então são esses os padrões tradicionais, aquela transmissão de conteúdo, daquele conteúdo já programado, aquele conteúdo que já vem nos currículos escolares, que não pode ser modificado, que não pode ser alterado.
Então já é preciso que tenha uma mudança significativa nesse ambiente escolar para que se mude essa percepção, né? A pedagogia, a didática e a teoria do currículo tentam justificar a estrutura disciplinar e seriada no suposto de que as disciplinas escolares são condensatórias das ciências, dos saberes e dos conhecimentos técnicos produzidos e acumulados socialmente. Então, essa estrutura curricular e disciplinar rígida, descrita por Arioto, limita as práticas interdisciplinares e, ao mesmo tempo, que impede a inclusão de alunos com necessidades especiais. Essa integração, embora seja polêmica, é fundamental em uma sociedade democrática e está prevista no Plano Nacional de Educação. Então nós vemos que essa estrutura curricular, essa estrutura disciplinar rígida, ela vem a limitar essas práticas interdisciplinares, né? São limites das práticas educacionais, né? Onde se trabalha com um limite, com um termo, não é? Então, isso vai fazer com que? Vai fazer com que venha um empecilho, né? Um impedimento à inclusão de novos alunos com necessidades especiais. Então, essa integração, embora seja polêmica, é fundamental em uma sociedade democrática e está prevista no Plano Nacional de Educação. Então, é preciso que essa integração ela seja feita, ela seja realizada dentro desse ambiente escolar. Não se pode fugir a essa realidade. Não se pode deixar de lado esse tema tão importante que é a inclusão escolar. É necessário que a escola reflita a cada dia na sua administração, na sua gestão, que ela precisa de atender às demandas de todas as classes sociais. A escola ela não pode ser exclusivista. A escola ela precisa ser um ambiente onde todos têm acesso, onde todos podem percorrer por esse caminho, o caminho da educação. E nós vemos que as justificativas para os problemas evidenciados são muitas, de escolas para escola, de município para município, mas há pontos comuns em todas as situações observadas. Os diretores justificam a dificuldade de reunir professores, tendo em vista os mesmos trabalharem em mais de uma escola e não terem a disponibilidade de participar de estudos conjuntos. Então há um questionamento dos diretores com relação à tentativa de resolver problemas devido os professores serem professores que atendem a demanda de várias escolas. E aí se dá a dificuldade do diretor trabalhar essas questões que são necessárias passarem por uma reunião, por uma reflexão. Então, muitas vezes o diretor de uma escola, ele vai se deparar com essa dificuldade de reunião com os professores para acertar, né, os problemas, refletir sobre os problemas existentes dessa escola. Então, neste sentido, apresenta-se outro fator de relevo frente à democratização da gestão, que diz respeito às justificativas dos diretores, os quais acabam por privilegiar as questões administrativo-burocráticas
delegando a outros os aspectos pedagógicos e didáticos, mantendo a setorização da escola e a divisão entre o administrativo e o pedagógico. Então se tem essa dificuldade nesse ambiente escolar. Então nós podemos perceber essa dificuldade existente nesse ambiente escolar. Então a constatação de outras limitações impostas ao pleno desenvolvimento da gestão pedagógica democrática, evidenciadas em diversos diálogos com professores, dá-nos a noção de que ainda há a precarização das escolas públicas, decorrentes da pouca destinação de verbas. Então essa é também uma outra dificuldade que o diretor ele encontra nessa questão da gestão escolar, é a destinação de verba. Os recursos financeiros, na maioria das vezes, são escassos. Eles chegam para a escola, já chegam de maneira escassa. Não há como se fazer muita coisa, não há como se investir nessa visão da tecnológica, se investir na estrutura, melhorar a estrutura da escola, porque se esbarra nesse limite de recursos financeiros, esse limite que vem trazer problemas, não se dá para investir, né, em laboratórios, por exemplo, né, por conseguinte, pouco é feito para melhorar a ambientação escolar em termos de prover a escola com laboratórios, bibliotecas, áreas de esporte e recreação. Então não se tem como a escola com poucos recursos melhorarem esse ambiente, melhorarem os laboratórios, trazerem novos equipamentos, adquirirem novos livros para a biblioteca, equipar toda a biblioteca, as áreas de esporte também, né, trazer novos equipamentos, né, trazer novas ideias, novos investimentos. Por quê? Porque os recursos são escassos. Então, o diretor ele vai se esbarrar nesses limites de investimento em laboratórios, em bibliotecas, em áreas de esporte, na área da recreação, por causa do recurso da verba. Esses fatores são ainda mais graves se considerarmos a desatenção dada à formação continuada dos professores, que se sujeitam a receber salários incompatíveis com sua competência humana, técnica e política. Há um outro problema enfrentado nesse ambiente escolar por causa dos baixos salários recebidos pelos professores. Destes não conseguem obter uma qualificação melhor por causa dos custos que são altos em cursos de graduação, em cursos de mestrado, em cursos de doutorado. O professor ele não consegue ingressar nessa área para melhorar o seu currículo, a sua qualificação. Por quê? Porque os seus salários são salários defasados, salários que não possibilitam esse investimento no próprio professor, em si próprio. Então o professor ele se vê dentro de um limite dessa praxis escolar, um limite onde ele não pode avançar mais nesse conhecimento da educação, em se qualificar mais. Por quê? Por causa dos seus recursos financeiros serem recursos escassos, né? Então eles recebem, né, esses salários que são incompatíveis com toda a sua formação humana. Então nós percebemos essas limitações
que ocorrem dentro dessa praxe escolar. É o assunto que nós estamos estudando desde a aula 6. Esse já é o terceiro vídeo que nós estamos debatendo sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para o nosso contexto escolar, pois estamos falando de limites que encontramos nessa caminhada da educação. São limites que nós nos deparamos, os diretores enfrentam, a administração escolar vai enfrentar, e também os professores também enfrentam esses limites. Então, é uma luta constante, é uma luta diária, é um enfrentamento que o professor, a gestão educacional está envolvida, porque é necessário que se tenha uma visão mais ampla, que se rompa com esses limites, porque eles não são intransponíveis. São limites que eles precisam, não é? Eles precisam ser quebrados, eles precisam, né, ser removidos para que o professor, para que o diretor, ele consiga, né, fazer um trabalho, fazer uma gestão educacional, mas uma gestão educacional eficiente, uma gestão educacional que vai trazer resultados, e resultados positivos, resultados que vão melhorar a condição dessa escola. Então nós estamos terminando, né, essa aula de número 6. Nós já fizemos aí 2 vídeos sobre essa utopia na prática da gestão, limites na prática da gestão escolar. Nós trabalhamos todo esse conceito de limites dessa prática escolar, né? Nós só relembrando aqui o que nós já temos estudado em vídeos anteriores. Nós já falamos sobre que muitos professores, eles não acreditam nesse plano global, nesse plano colocado aí como plano de educação globalizado. E muitas instituições, elas querem o planejamento participativo para organizar a escola. Então há uma necessidade da escola ela romper todos esses limites que são colocados, né? É preciso que haja um planejamento participativo, né? É preciso que esses conceitos, né? Esse trabalho escolar, ele precisa de uma reflexão, sobre essas práticas que acontecem nesse ambiente escolar de uma forma mais presente. Ele precisa de uma reflexão mais ativa, uma reflexão que vai surgir mudanças, que vai trazer opções de melhorias, que vai trazer opções de investimento melhor, que vai trazer opções com que essa escola ela caminhe em rumo, avançando contra tais limites. Então é necessário esse investimento, é necessário essa autodeterminação para que esses limites que foram apresentados, não é? Que a escola, de uma certa forma, ela consiga remover esses limites. Sabemos que as dificuldades são muitas, não é? As dificuldades enfrentadas, os problemas são muitos, muitas vezes esses limites não estão no ambiente simplesmente da gestão escolar, estão às vezes mais acima, nas hierarquias acima, mas é preciso mãos à obra, é preciso trabalhar em prol deste investimento. Nós ficamos por aqui,
e até a próxima aula, se Deus quiser.